Começando mais uma aulinha de gramática para o primeiro ano do ensino médio da Copelg. Seguindo aqui a nossa saga virtual, vocês em casa e eu aqui, mas é um momento que a gente vai conseguir superar. Então, minha gente, para a nossa aulinha de gramática de hoje, a gente vai falar do capítulo 7. E o capítulo 7 vai falar da questão das classes gramaticais. Reparem que existe o seguinte título: verbos e nomes, classificação das palavras e sintagmas. Esse capítulo aqui, gente, a gente não vai terminar ele hoje, tá? Essa aulinha aqui é uma aula de introdução e a gente não vai terminar. Eu vou falar hoje sobre 5 classes gramaticais e na próxima aula eu vou falar sobre as outras 5 classes, porque fica muita classe gramatical para uma única aula e aí eu tenho medo que vocês se confundam. Gente, em estudo de gramática é um trabalho de formiguinha. A gente começa trabalhando um capítulo e esse capítulo ele tem uma importância muito grande. Reparem que no nosso último capítulo, nossa última aulinha, até por aqui pelo YouTube, do capítulo 6, nós falamos de formação de palavras. E quando a gente fala em formação de palavras, a gente está falando sobre morfologia, né? Então, assim, quando a gente fala em morfologia, a gente também fala do estudo das classes gramaticais, que é isso que a gente vai fazer hoje. E é lógico que a gente não vai conseguir explicar como deveria, em virtude das aulas serem um pouco mais curtinhas, em virtude do assunto ser muito abrangente, mas a gente vai fazer o possível hoje, tá bem? Então vamos lá. O tema deste capítulo é a classificação das palavras e o critério adotado terá por base as características semânticas. Quando eu falo em questões semânticas, eu falo em significação, as flexões e as funções sintáticas. Quando eu falo em função sintática, realmente é aquela função que aquela palavra vai estar cumprindo na construção frasal. O destaque ficará para as classes dos verbos e dos nomes. Vocês vão ver que as classes nominais são enormes, e quando você vai trabalhar verbo, você precisa trabalhar modo, trabalhar tempo, então tudo isso demanda mais um pouquinho de tempo, demanda mais afinco de vocês, demanda mais explicação, para que vocês não tenham dúvida, porque é um assunto que cai muito nessas principais provas que vocês vão enfrentar ao longo da vida, ok? Então vamos fazer aqui um processo de relembrar, né? Relembrando. Para a gente deixar claro aqui umas coisinhas. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si, ok? A semântica é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Morfologia, que é o que nos importa hoje, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A morfologia está agrupada dentro desse estudo da morfologia, prestem atenção. A morfologia está agrupada em 10 classes denominadas classes de palavras ou classes gramaticais, como queiram chamar. Geralmente, os gramáticos falam de classes gramaticais. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, preposição, conjunção e interjeição. Então, essas são as classes de palavras. Quais são os nossos objetivos? Já ficou claro para vocês, né? Que a gente tem objetivos em todos os nossos capítulos. Então, qual é o objetivo desse capítulo? Vamos lá, vamos saber. Conhecer a classificação das palavras. Compreender o que é sistema aberto e sistema fechado. Entender a importância dos verbos e dos nomes. Eu falei para vocês que essa questão desses verbos e desses nomes é porque quando você, por exemplo, a gente poderia dedicar uma aula inteira para substantivo e mesmo assim ainda estaria uma aula curta, porque dentro da classe dos substantivos existem umas que a gente vai falar de que são subclassificações. Substantivo próprio, substantivo comum, abstrato, enfim. Então, assim, só a classe que fica responsável pelos nomes, que é o substantivo, já daria para a gente fazer 10 aulas. Mesma coisa para os artigos.
artigos definidos, artigos indefinidos, como é que ele funciona na frase, adjetivos, que é aquelas palavras que vão dar qualidade aos seres. Então, existem vários tipos de adjetivo. E quando a gente for chegar nos verbos, vocês vão perceber que o estudo de verbos é um estudo muito abrangente. Então, por isso que hoje é uma aula de introdução para vocês. A gente não vai conseguir terminar tudo hoje. Então, vocês vão ter que entender, né, mais ou menos, dentro da língua portuguesa, dentro dos estudos de gramática, principalmente, qual é a importância dos verbos e dos nomes. Lembrando, né, relembrando que os verbos é aquela classe gramatical que vai dar conta das ações, né, das ações que as pessoas fazem, aquelas palavras que exprimem as ações dos seres humanos. E também vai ter as classes que vão nomear esses seres e vão qualificar esses seres. Então, reparem que é um estudo muito, muito abrangente. E aí nós temos, vocês vão ter que saber distinguir os sintagmas nominais dos sintagmas verbais. A priori, a princípio, não é tão difícil assim distinguir esses sintagmas nominais dos sintagmas verbais. Depois a gente vai chegar no estudo dos sintagmas e tudo mais. Mas é como eu falei para vocês, os verbos eles vão indicar ação e fenômenos da natureza, como chover, trovejar, né, relampejar, e ações da gente, como correr, cantar, andar. E existem verbos que têm sentido completo, como morrer. Quando você fala morrer, pergunta, a pessoa morreu. Você já entende que a pessoa deixou de viver. E também essa questão dos nomes, vocês imaginem só o tamanho do planeta Terra. Dar nome a todos os seres do planeta Terra. Então, vocês estão vendo a abrangência da coisa? Então, vocês precisam se separar o joio do trigo, separar as palavras que dão ideia de ação e separar as palavras que dão ideias de nomes, as palavras que nomeiam. Mas ao longo do capítulo a gente vai aprender a distinguir esses sintagmas verbais dos sintagmas nominais, se preocupem não. Vamos agora iniciar essa questão da classificação das palavras. Nós temos na classificação das palavrinhas a primeira classe que nós vamos estudar, lembrando que hoje é só um pequeno resuminho. Não é nenhum estudo muito detalhado, tendo em vista o nosso tempo limitado, tá bom? Para que o nosso vídeo não fique muito cansativo. Então, nós temos o substantivo. O substantivo nomeia seres, coisas, ideias, ações, estados e qualidades. A sua flexão pode ser de gênero e número. E quando a gente está estudando função sintática, desempenha funções substantivas. Quais são elas? Núcleo do sujeito, dos complementos verbais, do complemento nominal, do agente da passiva, do predicativo, aposto e vocativo. Ok? Depois a gente vai dar uma estudadinha mais detalhada nisso daqui. Depois disso, e aí a gente vai ver também as subclassificações, a gente vai ver os comuns, os próprios, os abstratos, mas isso vai ficar para depois. O segundo, qual é a segunda classe gramatical? Os artigos, prestem atenção. O artigo precede o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número ao mesmo tempo. Pode determinar ou generalizar o substantivo. A sua flexão também é de gênero e número. E a sua função sintática é adjetiva e adjunto nominal, ok? A terceira classezinha é o adjetivo. O adjetivo atribui estado, qualidade ou modo de ser ao substantivo. Então, ele dá qualidade ao substantivo, né? Que é aquela palavrinha que nomeia os seres, né? E as coisas, nomeia tudo, na verdade. Flexão de gênero e de número, a sua função sintática é o núcleo de termos adjetivais. Desempenha funções adjetivas, adjunto, adnominal e predicativo. Se preocupem não, galerinha, não precisa surtar, que a gente vai ver essas funções com calma, vocês vão aprender e vai dar certo. Hoje é só a introdução. Nós temos a quarta classe gramatical, né? É o numeral. O numeral é muito fácil, quantifica, né? Indica quantidade, né? A flexão. Alguns apresentam flexão de gênero e de número. E a função sintática pode assumir valor de adjetivo
ou de substantivo, desempenhando funções típicas dessas classes. E nós temos a quinta classe gramatical que a gente vai estudar hoje. E a última, né? A gente vai encerrar porque eu não quero que vocês se confundam. Hoje é só uma aula de introdução, mas na próxima aula a gente termina de ver as outras classes e a gente vai estudar mais a fundo essas classes e como elas se aplicam. O que o pronome faz? O pronome, como o próprio nome já diz, pronome. Então, ele substitui ou acompanha um substantivo, que é o nome. Vocês lembram que eu acabei de falar que o substantivo é a classe que nomeia as coisas, tudo. Então, o pronome ele vem antes desse substantivo, antes desse nome. Ele apresenta a flexão de gênero, número e pessoa. A função sintática que pode desempenhar são as funções substantivas, quando substitui o substantivo. Às vezes, a principal função dele realmente é substituir o substantivo. Ou adjetivos, quando acompanha o substantivo. Então, vocês estão vendo que essas classes, elas têm toda uma função, elas têm toda uma carga nas construções frasais. Então, é só isso que eu queria falar para vocês nessa aula de hoje. O que vai acontecer? Eu não vou passar nenhuma tarefa para vocês agora, calma, que virá mais. Mas quando a gente terminar os estudos de classe, aí sim eu vou explicar para vocês o que é um sistema aberto, o que é um sistema fechado, como a gente viu no início do capítulo, e só aí que eu vou passar as atividades. Enquanto isso, vão tentando fazer o tarefa online, que, como eu falei para vocês, é aquilo que vai ajudar a compor a nota de vocês. Eu estarei acompanhando direto, e aí por hoje, para essa aula de hoje, é só iniciar esse estudo de classes gramaticais. Reiterando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, sem problemas, não guardem dúvidas, e aí a gente volta depois com a nossa segunda aula de classes gramaticais, tá bem? Eu espero que vocês fiquem bem, um beijo grande, e por hoje é só.